Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui pra gente começar a nossa live da semana, depois de quase um mês aí sem live. E hoje a gente vai conversar sobre mocinhas fora do padrão. Então, oi Bruna. Eu vou conversar com a Thaile, com a Eliege e com a Clau. Então, eu tô esperando as meninas, por favor, peçam pra entrar. E aí eu vou aprovando aqui, tá bom? Quem tem pergunta já vai deixando suas perguntas e eu vou lendo aqui conforme for passando e passando para as meninas para elas poderem. Tá, ele e Eliege já entraram, falta só a Cláudia. Meninas, cadê vocês? Oi, Thaili, Olá, tudo bem? tudo bem? Estou esperando elas entrarem. Olá, a Eliege entrou. Ele Olha só para não ficar falando errado, Eliege, Eli, Ele é. Eliege. Isso. Então eu tô falando certo. Então tá Tá ótimo. tudo certinho, certinho, certinho. E aí, meninas, como estão? estamos bem. Bom, A eu estou Cláudia bem, chegou. né? Temos que estar sempre bem, né, gente? Por mais que a corrente da vida esteja acontecendo. É verdade. Olha, É a verdade. Clau. Oi, Clau, boa Oi, noite. Oi, Claudinha. gente. Oi, gente. E aí? A gente estava aqui ansioso para. Já tem tempo que a gente está tentando conversar, e aí hoje nós conseguimos, as quatro ansiosas aqui, e a gente vai falar de mocinhas fora do padrão, certo? Sim, Primeiro, sim. vamos dar só assim uma pinceladinha em quem vocês são, quanto tempo escrevem, qual é o último livro publicado, se só escreve de época. Vamos dar só uma passeada para quem está chegando aqui de início. Vou começar na ordem da minha câmera. Vai lá, Taile. Bom, eu sou a Thaile, mas pode me chamar só de Thay. Eu escrevo desde meus 15, 16 anos que eu comecei com fanfic, lá pro Fanfic Obsession, né? Que eu escrevia de uma banda específica, que era a McFly, que ainda existe. Então, mas eu nunca publiquei nada, né? Mas eu tinha muitas histórias na minha cabeça. E eu falei Uhum. assim, surgiu a oportunidade, né? Eu me reencontrei num momento de crise profissional, então surgiu uma oportunidade, eu falei, por que não? Aí foi quando, em 2024, eu comecei a publicar lá na Amazon, e Uhum. aí foi onde começou toda a minha paixão pelo romance de época. Na verdade, eu sempre fui apaixonada por clássicos, né? E como esses clássicos, a maioria que eu lia se passava na época do século XIX, então eu acabei me apaixonando por essa época, né? Inclusive, meu Uhum. livro favorito é de José de Alencar, é Senhora. Então, acho que foi ali o meu pezinho, né, no romance de época. Claro que eu gosto da Elizabeth, eu gosto da Jane, mas eu gosto muito da nossa literatura, né? E hoje eu tenho aí 10 livros publicados na Amazon, o meu último mais recente, que é o lançamento, que está em pré-venda, que também é uma mocinha fora do padrão. Muito bem. E qual é o nome da pré-venda? É Sob o Véu da Injustiça. Sobre o véu da injustiça. Muito bem. Achei chique o nome. Nossos nomes de época são É, sempre inspirados, já repararam? A gente tem sempre uns nomes assim, sobre o véu da injustiça. Acho chique. Vai lá, Elias, sua vez. Então, um pouquinho diferente da Thalia, eu comecei a escrever já um pouquinho mais velha, porque eu comecei a minha rotina na área financeira. Mas desde muito, muito jovem, né, eu gostava muito de ler. Senhora é um livro, ó, belezinha, né? Eu também maravilhoso. gostei muito. E, na verdade, se eu comecei a escrever já é desde 2023, porque eu também tive um surto onde eu trabalhava, não queria mais fazer nada, né? Fui parar no médico, essas coisas doidas. E comecei a colocar no papel esse monte de ideia maluca que eu tinha na cabeça. Ideias aleatórias, estavam pipocando muito, cenas e mais cenas, que eu não sabia o que fazer com aquilo. Então, eu resolvi colocar no papel, porque uma Uhum. amiga me incentivou também. Então, eu tenho 5 livros lançados, né? Estou escrevendo o sexto, pretendo Uhum. lançar em 2 meses, eu acho, tudo der certo. E eu estou bem feliz, assim, de colocar para fora, né, todas essas histórias que ficam dentro de mim. Eu só escrevo romance de época porque é o que eu gosto, Uhum. adoro, e é o que mais me identifico na escrita também. Entendi. E esse
Já tem nome para esse de 2 meses para frente? Ou qual foi o último? Então, o que está sendo escrito, eu estou na dúvida do nome ainda, então vamos com calma. Tá bom, então a Mas gente não libera o nome ainda. Então, o não, último. Sem spoiler. mas o último que eu escrevi, né, foi Uma Noiva Inesquecível, que foi o último da série Damas Fora do Padrão. Que eu É, demorei o um nome da tempinho. série é Damas Fora do Padrão? Aham, isso mesmo. Que chique, gostei, achei oportuno. É oportuno, não é? Eu adorei também, porque é o nome da nossa série de hoje, né, da nossa live, é sobre isso, sobre essas mulheres maravilhosas que rodam assim a nossa vida, né? É verdade. Clau, você? Bom, oi, gente. Oi, Dri. Oi. Tá, Ed. Bom, eu acho que a gente tem muitas coisas em comum aqui, pelo que eu tava ouvindo aqui. Eu também comecei assim, na verdade, para quem não sabe, eu sou engenheira de formação, com mestrado e tudo mais. Trabalhei na área há muitos anos, mas realmente também chegou um momento que eu falei, não dá, e não tô cabendo mais aqui dentro da engenharia só. E Uhum, eu comecei, então, veio junto com a pandemia também o fato de começar a escrever, né? Como eu sempre já li muito, eu veio essa questão, essa vontade de escrever. Na época eu tinha um Bookstagram e eu fiz muitos. Eu fazia muitas parcerias com autoras e com editoras. E uma dessas editoras estava publicando uma antologia e eu resolvi escrever um conto para essa antologia. E aí esse conto passou, e daí foi onde eu falei assim: quer saber? Eu vou começar a colocar no papel também as minhas ideias todas. Então, meu primeiro livro eu lancei em 2021, final de 2021, foi justamente nessa fase de pandemia. uhum. Lia muito, assim, José de Alencar, e na verdade o meu preferido dele é Encarnação. Então tem também muito, traz muito essa parte, eu já li várias vezes esse livro, sou apaixonada com essa história. Então, eu falei assim, é muito incomum. E bom, desde novembro de 2021, então, eu venho escrevendo alguns livros. Eu tenho 13 ou 14 livros lançados. Uhum. Meu último lançamento aí foi um pouco, saiu um pouco do romance de época, assim, ele permaneceu um romance de época, mas não só, que foi uma viagem no tempo, que foi Leite por Acaso, que eu lancei ano passado junto com a Ivana, que eu escrevi junto com ela, né? A gente teve essa parceria, assim, uma autora de época com uma autora contemporânea, para escrever uma viagem no tempo com dois personagens de tempos diferentes mesmo. E aí ele foi uma surpresa para mim, porque ele veio mais como uma comédia romântica, que mistura um pouco essa questão do histórico com ideias contemporâneas. E ele teve uma aceitação muito boa, então isso para mim assim, foi maravilhoso. Então, hoje eu estou escrevendo um romance de época, Uhum. não tem nome ainda, tô para fechar esse nome e fechando ele aqui. Ele tem alguns nomes sugestivos, mas não tá fechado. E na sequência a gente vai para o livro 2 desse Lady por Acaso, que é o do irmão do, do nosso mocinho, que aí vem o Richard. Ah, muito bem. Quando eu pensei em organizar aqui esse papo com vocês, eu pensei mocinhas fora do padrão. Primeira coisa que veio na minha cabeça foi a questão do peso. É o que a gente sempre pensa quando fala do padrão, é sempre o peso. Ah, é porque ela era gordinha, ela era ou era magra demais para aquela época. A gente sempre pensa nessa questão. Mas conversando com vocês, eu vi que a minha cabeça explodiu. Como diz minha filha, fez puff. E aí, assim, mocinhas fora do padrão não se limita a isso, né? É um pensamento muito pequeno meu. Então, o que a gente pode falar aí de mocinha fora do padrão? Tem quem tem a mocinha mais exótica fora do padrão. Eu sei que temos neurodivergentes, eu sei que tem investigador. Vamos lá. Tá, ele é a sua mais fora do padrão. Quem é? A Fala minha dela. mais fora do padrão, eu acho que vai ser a Ponto Ana, fora da que curva. é, eu acho que vai ser a Ana, que é a do lançamento agora, porque além dela ser uma pessoa que quer investigar, ela quer trabalhar, na verdade ela já trabalha, né? Ela é uma colunista, não trabalha Uhum. por necessidade, ela trabalha porque ela gosta, mas ela não quer ser só uma colunista que escreve fofoca, que era o máximo que a mulher podia fazer ali, era escrever fofoca. Ela Uhum. quer escrever investigativa, ela quer investigar crimes pela cidade. Ela não quer Uhum. só sentar na mesa e redigir, ela quer ir atrás dos fatos. E uma mulher solteira, andando pelas ruas mais perigosas, sozinha, um escândalo social. E ainda por cima ela é filha
né, de um baronete. E esse baronete, ele é metade brasileiro. Então, assim, a nossa mocinha, ela traz ali as origens daqui, né? Ela é morena, né? Ela tem o cabelo cacheado. Então, assim, o pai dela é um ex-escravo. Então, ela é Ela já saiu completamente, totalmente do padrão, é. completamente fora do padrão. Ela não é em lady nem na fala, em absolutamente nada. Fiquei curiosa aqui, que eu já tinha lido quando você postou sobre ela, e eu falei assim, nossa, agora eu tô mais curiosa ainda. Eu também. Quando é que vem? Quando é que vem mesmo? Dia 24, É depois da manhã, gente. depois da manhã. Cadê a capa? Eu gosto de ver capa. Peraí, deixa eu abrir aqui, porque essa aí eu só tenho digital, eu não tenho Que ela física. feio, tá vendo? Que feio. Enquanto isso, vamos lá, Elias. Quem é o ponto fora da curva aí? Então, eu acho que o meu ponto mais fora da curva vai ser o do meu lançamento também. Porque a minha Olha mocinha só. nova. Eu vou ter que Não, adiar a live. não, mas eu tenho uma. Afasta isso, Tyler. Ai, que Mas, linda! Aí, tá lindo. Nada. Tá dando pra ver. Mas eu sou cega, vocês notaram? tá bom assim? Ah, melhorou, gostei. Ó, Bem linda. Achei chique, hein? Gostei até do Linda tom. capa, linda capa, linda capa. Ah, linda. Sensacional. Vai lá, Elias, então. Ah, tá. Também é um Então, lançamento. eu tenho a do lançamento, que é uma mocinha que escuta vozes. Que nem eu. Então, escuta vozes. Não precisa, escuta vozes, gente. vozes da cabeça dela. Então, não, na verdade é uma voz, assim, que ela escuta desde pequena. Uhum. Né? E esse livro, ele veio essa mocinha, ela é toda fofa. Apesar de ouvir essa voz ali falando coisas para ela desde pequena, né? No mundo tão cético que hoje em dia ainda é, né? Mas imagina isso no século XIX, né? Então, tenho essa mocinha que eu acho que é a mais diferentona, mas eu também tenho a Alexandra, que ela tem um clube de mulheres, assim, né? Para as mulheres fazer o que elas querem e desejam, escondidas de todo mundo. Adoro, adoro. E aí, o nome desse livro da menina que tem o Clube de Mulheres? É um acordo malicioso. Porque, além de tudo, a mulher ainda faz um acordo com o Duque lá e dá mal confusão. Mas se não der Confusões que a confusão, não gente tem gosta. graça, não é? Oi? Sem confusão, não tem graça. Não, não. Esse aí só tem confusão, começa já com misericórdia. É o livro inteiro. Mas ele é muito bom de confusão, viu? E a Alexandra, ela é difícil. Mas ela é fofinha também. Também ambientados na Inglaterra. A gente está na Inglaterra. Estamos na Inglaterra em 1840. E o seu, tá? Ele é de que ano? É na Regência, em 1813, 1815, mais ou menos. E você, Cláudio, quem é o ponto fora da curva aí? Bom, eu tenho uma trilogia que chama Mulheres Perigosas, que todas as mocinhas, pelo próprio nome, já é fora da curva, porque a gente tem uma que é espiã, a gente tem uma que manipula veneno, uma que falsifica documentos, enfim. Tanto que elas são chamadas de mulheres perigosas. Mas eu falo assim, o maior assim, ponto fora da curva meu, que me fez assim, fez mais estudos, me levantou mais questões para trabalhar, e que eu tenho tido assim, um retorno muito bom referente à mocinha, é justamente a mocinha desse livro aqui, ó. A outra Os que eu vou botar Corações longe Imperidos, também. Pra que cima, é a sobe Bárbara. isso. Isso, que é a Bárbara. Sobe. Sobe, Obrigada. Aí. viu? Que linda, achei linda a capa. Aqui é a Bárbara, ela é uma viscondessa fugitiva, né? E aí ela tem uma, tipo assim, os comissários de Londres atrás dela por causa de um roubo de cavalo. E qual que é a questão dela que ela é fora da curva? É justamente o fato que ela sofre de ansiedade e ela externa essa questão emocional através do toque que ela tem, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, assim, não foi tirado da cabeça à toa. Eu utilizei até muitas questões minhas para poder colocar nessa mocinha e pesquisa de como isso era na época, como isso era visto na época. Então, ela, para mim, assim, ela é uma mocinha especial mesmo e totalmente fora da curva. E aí, quando você fala nas pesquisas de como isso era visto,
É lógico que não se falava em toque naquela época. É Uhum. de que ano? Não. É 1860. Também Reino Unido. Inglaterra Isso, também. Inglaterra. Então, não se falava de toque nem nada disso. Então, Não. essa sua pesquisa, eles chegaram a alguma conclusão com relação à mocinha, no sentido de ela é uma alienada, ou colocaram algum rótulo nela por conta das Então, questões é, dela? isso eu até comento, eu coloco isso no início do livro como uma nota de autora referente a essa pesquisa, e eu comento várias passagens no livro. O que que acontece? Nessa minha pesquisa, eu entendi que essas questões emocionais, elas estavam sendo discutidas, elas eram muito discutidas, porém, naquela época ainda, era vista como assim, não era uma questão psíquica, era uma questão física. Então, o toque que ela tinha, por exemplo, o fato de tremer as mãos, o fato dela, o que ela externava da ansiedade é que era o problema. Uhum, Então, esse era visto como um problema. Então, tipo assim, e ela conta muito tipo assim, a vida dela com a mãe dela, que era muito crítica em relação a isso, como ela não era entendida com todas as questões dela. uhum, Então, ela mesma busca uma maneira de tranquilizar a vida dela. Então, ela fala muito isso no livro, que, por exemplo, as coisas organizadas, tudo no seu devido lugar, ela via como uma linha reta que ela estava em equilíbrio. Quando ela uhum, via algo fora do lugar, aquilo, que era justamente aquela questão que eles chamam hoje, né, pejorativamente, mas mania de limpeza, mania de organização, todas essas coisas. Mas aí ela explica que é justamente as coisas fora do lugar, era como se ela tivesse desequilibrada mesmo emocionalmente. Então, ela busca alinhar a vida dela para ela ter a tranquilidade e uhum, tentar esconder isso, porque isso era um ponto muito questionado na época. E todas as vezes que ela tinha esses acessos de ansiedade, essas crises de ansiedade, que gerava falta de ar, que gerava o tremular nas mãos, todos esses sintomas, eles eram, de vez de serem os sintomas, eles eram os problemas, as doenças. Então era uhum. tratado dessa forma, entendeu? Entendi. E o mocinho entende isso. O Ele mocinho começa ajuda a ela. entender, ele começa a entender e ele começa a ajudar. Ele é o comissário da polícia. E, na verdade, ela começa toda a história disfarçada dentro lá da delegacia para tentar entender como é que tá esse processo dela, porque ela é uma viscondessa fugitiva. Então, Uhum, ela começa a se envolver com ele fingindo ser outra pessoa. Só que esses traços dela vão sobressaindo justamente pela condição que ela tá, e ele começa a entender o que que causa isso a ela. E, entendi. e tentar traçar alguns pontos para aliviar essa tensão dela, entendeu? Ah, entendi. Entendi. E aí Interessante, a gente gostei. trabalha isso durante o livro, mas, tipo assim, várias vezes isso vem traz à tona essa característica dela. Olha, me identifiquei. Vozes na cabeça, sou eu. Não é? Vozes Nós na temos lugar que cabeça, fala. as mãos que tremem. Olha, A sou falta eu. de ar, a mania de organização. Mas o seu Duque, aliás, nas confusões lá do seu Duque, é um Duque, não é? Ah, sim, o Duque, da Alexandra, sim. É, porque a outra eu não posso falar, você não terminou o livro? Eu terminei, assim, mas eu tenho que dar, sabe, as Mas arestas, né? me veio com informação Tem. pela metade, não me serve. Ah, que Então, ideia. então, eu vou falar da Alexandra, então. Tô A falando do Alexandra, falido. então, a Thalie conhece meu Duque falido. Então, nós temos um Duque falido, pobrezinho, que precisa resolver os problemas da vida dele, né? Ele tem um monte de irmão bastardo, também precisa tomar conta daquele povo todo lá. E ele se vê, né, nas garras da Alexandra, né? Que é uma mocinha de 23 anos, que tem umas ideias muito malucas, Uhum, e que nasceu nos Estados Unidos e foi para a Inglaterra, né, por conta do testamento do pai, que o pai morreu, e tinha lá uma cláusula que ela precisava morar lá e tal. uhum, Ela acabou indo, achou aquilo terrível, porque a Inglaterra era muito mais fechada do que os Estados Unidos na época, né, em 1840. E daí ela tinha ideia mirabolantes e que ela conseguiu fazer esse lugar, né? O uhum, Heaven, né? Que ela chama, né? Que daí é um clube para mulheres, né? Que tem de tudo lá dentro, desde jogatina até tudo que você pode imaginar. Mas que aquilo ela fazia mais para poder
A ideia dela, na verdade, era mostrar para si mesmo que elas, como as mulheres, podiam fazer tudo que os homens faziam. Porque Uhum, ela não aceitava, né, essa diferença de gênero. Então ela entendi. tinha o clube dela e ia lá no clube dela disfarçadinha, lá toda vestidinha, lá com, né, toda com máscara e tudo mais, vendo como é que as mulheres se saíam lá dentro, ela ficava encantada com aquilo, porque mulheres podem fazer as coisas que os homens fazem. Uhum. Né? Então, se a gente trazer isso para hoje em dia, né, é mais ou menos a mesma coisa ainda, né? A gente ainda tem essas coisas, as mesmas coisas do século Tem uma XIX hoje. mesma luta. É a mesma coisa. E aí, então, a Alexandra, doidinha daquele jeito que ela é, acaba meio que se fissurando nesse Duque, mas ela diz que não gosta dele, porque ele é libertino, porque né, tem um monte de preconceito envolvido ali, mas que acaba se enroscando lá e acaba acontecendo um casamento. E nisso desenrola todo o livro, né? Uhum. Porque tem coisas que acontecem no meio, tem cartas, gente, tem até um dedo que aparece numa caixa lá de alguém morto. Tem Jesus. isso, acontece só coisa assim, olha, Tem No extravagante. arco romance, da tem velha. mistério. Então tem mistério, tem tiro, tem tiro, porrada e bomba, tem de tudo. Mas é volume único. Oi? É volume único. Esse é o segundo livro da série, mas você pode ler separadamente sem problema nenhum. Cada Entendi. livro conta a história de uma irmã, né? Não, mas assim, com relação ao clube. Com relação ao clube, só aparece nesse. O clube só aparece nesse, literalmente. Na verdade, aparece o clube também no livro 3, que é onde a minha mocinha Gwendolyn vai esbarrar lá com o seu escocês. Que também é uma mocinha assim, fora do padrão. A Gwendolyn já é a minha mocinha, acho que preferida das 5, porque ela é uma mocinha gordinha, que se acha um pouco inferior, assim, às outras damas, inclusive diferente das irmãs, que são todas magérrimas, né? Então ela é mais fofinha, assim, uma plus size, e ela é muito tímida, mas que ela também tem um sonho de ter uma escola voltada para mulheres, para jovens, para que elas, mulheres jovens, tenham as suas profissões, não dependam só dos homens. Então, Uhum. embora ela seja tímida, gordinha e se sinta ali menor de que todo mundo, ela tem esse sonho de expandir a mente feminina. Aí o Clube Heaven aparece um pouquinho no início desse livro, que é quando ela conhece um escocês, que é um empresário, que vai ajudar ela ali a dar o pontapé inicial nesse sonho dela. A gente trabalha muito essa questão, né, da libertação feminina, né? Da independência, né? Sim. Tá, ele, seu fora da curva aí. Vamos lá, fala mais dele para mim, por favor. Vou trazer a Violet, que era o planejado, porque o outro não posso ainda dar spoiler que não lançou. Até o final da live eu consigo. Mas a Violet, ela é minha mocinha, que ela não é plus size, mas ela também não é aquela mocinha que veste P. Então ela fica ali meio perdida, igual a gente hoje. Nem tão magra pra vestir P, nem tão gorda pra vestir GG. Não, eu Então invejei ela, vocês, nem tão magra, nem tão gorda. Eu já sei qual é o meu número então, aqui. ela tá ali perdida no mid-size, né? Ela é aquela mulher que tem muitos seios, muitas curvas, né? A barriga mais flácida, fora do que a gente está acostumado a ver, né? Daquela barriguinha lisinha da mocinha. E ela quer abrir um ateliê de costura, né? Ela era pobre, o pai dela abandonou a vida na Inglaterra para casar com a mãe dela, que era uma preceptora nas Américas. E aí ela nasce lá com as duas irmãs, né? Ela é gêmea, e ela tem uma irmã mais velha. Então elas vão para a Inglaterra porque elas são resgatadas pelo tio quando o pai dela morre. Ela já tinha perdido a mãe e o pai dela morre. Então, quando ela vai para a Inglaterra, ela tem um sonho de abrir ali o ateliê dela, porque ela gosta muito de costurar. Uhum. Só que ela agora tem dinheiro, é rica e precisa se adequar, porque ela tem que debutar. Né? Ela é sobrinha de um duque. E filha, na verdade, ela é filha de um duque. O pai dela abriu mão de tudo e foi embora. Então, ela é sobrinha de um duque, agora ela precisa debutar. E nisso que ela vai para a Inglaterra, junto com as irmãs, a irmã dela mais velha, né? Se casa, debuta, se casa, e ela debuta junto com a irmã gêmea dela no ano seguinte. Só que ela é muito ingênua, então ela acaba ali caindo nas garras ali de um caçadote, né? E por causa disso, ela acaba num casamento de conveniência com outra pessoa. Que eu também não posso revelar, que aí já tô dando tramas. Mas Muita informação. ela acaba casada com outra pessoa.
Aham. E aí ela tem um trauma, né? Porque ela foi tocada indevidamente, então ela tem um trauma. E ela não consegue consumar o casamento dela, ela não consegue aceitar, né? Toques, nada. E Uhum. aí, onde ela começa a se reencontrar é quando ela se dedica ao ateliê dela, mas tudo no sigilo, nem mesmo o marido dela pode saber, né? Então ela faz tudo por debaixo dos panos. E assim, é uma série com 6 livros, são 3 livros principais e 6 spin-offs, então assim, é pouquinho grande, mas dá para ser lida separadamente, né? As histórias são independentes, Uhum. mas corre o risco de pegar um desfecho ou outro, né? Quando lê fora da Da ordem. ordem. E aí, essa é a sua. Ela faz tudo por debaixo dos panos, literalmente, né? Fiquei aqui pensando no trocadilho. Eu ia Tudo por falar, mas debaixo eu não dos quis panos. interromper. E nesse ateliê dela, ela só emprega mulheres, né? Porque ela quer dar uma vida, e não quaisquer mulheres, mas mulheres que já foram prostitutas, mães solteiras, mãe solo, né? Solteira, estado civil. Então ela tenta ajudar a comunidade como um todo, não só Uhum. a ela. E ela se sente bem fazendo o bem pelos outros, porque ela já passou por aquela situação, ela já passou fome, ela já precisou trabalhar, né, para poder fazer, para poder ter as coisas dela. Então ela entende a realidade da população mais pobre de Londres. E aí, por meio desse ateliê, ela quer ajudar essas mulheres. E aí, você falou agora e me veio à cabeça. Você falou da mãe solo, que não é mãe solo, a gente não fala mãe solteira, fala mãe solo e etc e tal. Mas é o tipo de questão que é levantada hoje em dia. Não era uma questão daquela época. Quando você estava escrevendo esse livro, que você colocou a mãe solo, você teve dificuldade para. Também na mocinha fora do padrão, né? Você teve dificuldade com a fala, com a sua colocação da personagem, como explicar a personagem sem usar questões que são debatidas hoje e não eram debatidas na época? Porque eu sempre tenho essa dificuldade com os livros. Não falar o que Principalmente, é expressão de hoje, é dúvida de hoje, é questão de hoje. principalmente em termos que podem soar ofensivos, né? Uhum, Então, isso. naquela época era muito utilizado. Então, eu deixei sempre uma nota toda vez que eu usava um termo ofensivo, informando que aquilo ali não reflete os pensamentos da autora, mas que são os termos adequados para a época, porque eu não podia simplesmente trazer um contemporâneo travestido de época. Né? Então, É. eu explicava isso na nota da autora, expliquei isso na nota da autora, que essas Uhum, expressões elas são específicas. Eu não chamei a minha mocinha de gorda porque eu sou gordofóbica, e sim porque se uma mocinha era fora do padrão, era isso que eles iam chamar. uhum. Né? Ou coisas pejorativas, né? Que eu também não vi necessidade de colocar, porque senão para mim, perde um pouco da magia, né? Trazer muita É, problematização. fica muito E na pesado. questão. Fica pesado, exatamente. E na questão das mães solos, o que foi explicado no livro, né, é que a maioria eram prostitutas. E aí geravam Uhum, bastardos, né? E elas queriam sair dessa vida. E uhum. no livro eu explico que a maioria das mulheres naquela época não tinham opção. Eram expulsas de casa ou eram abandonadas e precisavam ter um meio de sustento. E o meio de sustento, infelizmente, era o corpo. Uhum. Era raríssimas vezes que as mulheres conseguiam uma posição como na casa de alguém, trabalhando como criada. Isso era muito raro de acontecer. A maioria acabava num prostíbulo ou se prostituindo dentro da própria casa mesmo, né? Se tornavam amantes de alguém poderoso. É. E você, Elias, sentiu dificuldade com isso também? Essa questão da fala, da ambientação, para Em alguns, colocar as questões do fora do padrão, né? sim, até mesmo porque, assim, na época, né, se falava de uma forma muito diferente, muito pejorativa sobre alguns aspectos, né, da Uhum. mulher. É. Então, diferente de hoje, né, que a gente usa alguns termos que não são tão ruins assim, vamos dizer, mas que também são, né? Vamos combinar, né? Que todo termo ligado a esse tipo de coisa, ele não é bom, não é positivo. Então, eu, como uma escritora nova, né? Vamos dizer assim, só tenho 5 livros lançados, eu tive bastante dificuldade de encontrar formas de falar, Uhum. né? Para que o texto ficasse gostoso de ler, para que a mulher que estivesse lendo aquele texto se sentisse empatia, se colocasse no lugar daquela pessoa, se essa pessoa fosse magrinha ou gordinha, não importa, Uhum. né? Uhum. Então, eu tive bastante dificuldade, principalmente no livro da Gwendolyn, misericórdia. Passei um tempão assim, escolhendo termos para deixar essa personagem assim delicada,
né, na sua essência e passar o que ela sentia, os julgamentos vindos de fora, né? Encontrar as palavras certas. Eu tive muita dificuldade, sim. E nesse livro que eu estou escrevendo também, que é sobre, né, a pessoa que escuta vozes, é outra dificuldade que eu estou tendo também de conseguir encaixar ali, Eu posso imaginar. não denigrirem tanto a imagem da menina, né, da moça. Uhum. Na época, né, era chamado de, enfim, né, muitas coisas. Alienada. Principalmente, né, maluca, alienada, né? Então, eu escolhi algumas palavrinhas não tão ruins Uhum. para expressar isso. Mesmo assim, eu estou revisando lá para ver se tá tudo certo. E Olha, você... Oi? só uma pausa aqui pelo que ela falou, rapidinho. Eliade, eu não sei se você conhece a série da Hannah Howell, que é a sensitiva, a vidente, não sei, a intuitiva, não sei se você já leu. Não li. Ela vai ser uma excelente pesquisa para você nesse ponto. Eu vou Procura ler. saber. Ela escreveu uma série, na verdade, foi lançado aqui no Brasil, se eu não me engano, só 4 livros, eles já são mais antigos, mas encontra em sebo e tudo mais, eu até tenho eles por aqui, mas assim, ela trata justamente as personagens com características assim, diferenciadas nesse ponto. Então, uma intuitiva, a outra é sensitiva. Eu não sei se tem nenhuma que ouve vozes, agora eu não tô lembrada. Mas, tipo assim, tem um personagem que vê o futuro. Então, tipo assim, tem essas questões que são tratadas naquela época. Então, eu acho muito legal, assim, na sua pesquisa, se puder ajudar, claro, né? Claro, com certeza. Porque a minha base de pesquisa ela foi bastante nessa coisa mística e dentro da espiritualidade, né? Busquei lá, na época, até que mudar o ano da série para colocar em 1888, para eu ter um pouco mais de embasamento, Uhum. né, com literatura. Aí já tem daí mais os filósofos que falavam um pouco mais abertamente sobre isso, para eu conseguir colocar esse contexto de uma forma que a gente consiga ver isso como realmente um dom e não como uma coisa Sim, ruim, sim, sim. né? É isso, esse livro fala muito disso, porque é tipo, fazendo um parênteses aqui, viu, Dri, rapidinho. Porque são mocinhas, de qualquer forma, são mocinhas fora do padrão, que são mocinhas que vêm de uma família diferenciada, nesse caso da Hannah. E trazem, cada uma traz uma característica, entendeu? Como se fosse um dom mesmo. Então, é bem legal, porque elas são vistas como vários nomes, várias formas, mas assim, fica legal, assim, para pegar como pesquisa, pegar como referência também. Mas, Obrigada. gente, olha que coisa louca. A Eliette falou do escutar vozes, eu associei a esquizofrenia. Não, menina, a minha mocinha, ela escuta uma vozinha que, ó, delicinha. Menina, eu tava aqui. Aí você agora falou do lado da pesquisa mais pro lado espiritual e tudo mais. Eu falei, gente, não é esquizofrenia. E eu tava aqui, ela é É esquizofrênica. clarividência. Que loucura! Clarividência, essa é a palavra, clarividência. Eu já estava aqui pensando numa mocinha que eu tenho. As minhas são todas fora do padrão, mas eu tenho uma que ela é alienada, ela é internada, porque ela sofre de depressão. Então, eu tive que fazer pesquisa, e o livro se passa em 1820, talvez. E eu tive que fazer pesquisa de como eram feitos os tratamentos mentais naquela época. E uma das críticas que eu sofri, até a pergunta que eu ia fazer para vocês era sobre críticas, é que uma leitora desse livro, da Casa das Senhoras Distintas, ela disse que eu forcei a barra no tratamento que a minha personagem recebeu na Inglaterra, porque ainda não tinha o tratamento humanizado das doenças mentais que estava começando em Paris, com que eu agora esqueci o nome, mas enfim. Então não tinha esse tratamento humanizado e eu narrei pegando leve para não ficar pesado, né, Thaile, como a gente estava falando. Peguei leve e a menina veio me dizer que não era nada disso, Pia, etc e tal. Mas assim, então, sobre isso, já que a sua mocinha é sensitiva, não é esquizofrênica. Como foi? Falando da que já foi publicada, né? Vamos lá. Crítica. Vamos começar com a Clau. Clau, críticas. Recebeu críticas nas suas mocinhas fora do padrão? Qual foi a crítica mais pesada que você recebeu por ter feito uma mocinha diferente? Tá. Eu recebi algumas críticas justamente na série Mulheres Perigosas, porque são mocinhas, assim, como eu falei, né? A gente tem uma espiã
que ela trabalha na delegacia e tudo mais, e ela tem que pegar um conde que sonega impostos, ele tem um clube clandestino. E aí, depois, esse delegado, esse comissário, que era na ocasião, ele vai para os Estados Unidos, junto com, para trás dessa mocinha, que ela acaba o livro nos Estados Unidos. E lá ele encontra uma mocinha que manipula venenos, que é uma mocinha que quer vingança. Essa mocinha, ela é assim, eu falo assim, eu recebo muitos amores por ela e Uhum. muitas, assim, críticas dela. Porque ela justamente, opa, quase derrubei. Porque ela tem um passado turbulento que não é tranquilo, ela sofre abuso na época, porque ela é uma mulher sozinha, ela perdeu o irmão e tudo mais, ela ficou sozinha. Então, tudo isso que constitui tipo assim, a característica dela, e que leva ela a manipular venenos, e inclusive envenenar ele, que essa é a intenção, eu recebi algumas críticas no sentido disso, entendeu? Porque, tipo assim, ela é uma mocinha, tipo assim, tudo ao extremo, entendeu? Ela vai muito ao extremo. Então, nesse ponto especificamente. Entendi. Tipo assim, Eu ela lembrei sofreu o nome. demais. Ela é tudo ao extremo, ela sofreu demais, ela manipula venenos e por aí vai, entendeu? Eu Mas lembrei o nome. tem outro Foi. lado que, tipo assim, já me falaram que ama essa mocinha, entendeu? Porque ela é muito forte. Lembrei o nome do tratamento humanizado. Foi Felipe Pinel. É um instituto psiquiátrico no Rio de Janeiro. Uhum. Mas que aí ele estava começando esse tratamento humanizado na França, que as pessoas na Inglaterra eram presas em jaulas e cutucadas e visitadas com, eram cutucadas com varas, né, dentro de jaulas aos domingos na visita. E aí a menina achou muito que não era nada disso. Mas enfim. Você, Liege, crítica, qual foi a mais pesada? Eu acho que foi também com a Alexandra, porque até me lembro ainda que a leitora falou assim: ai, como é que uma moça rica vai abrir, né, uma casa de prazeres femininos? Aí eu disse, gente, e aí? Hoje em dia tem, antigamente tinha também, olha na história, tem, né? Então, mas só que ela pegou pesado no sentido de dizer que aquilo não existia, que era muito fantasioso, que até hoje em dia não se faz esse tipo de coisa. Meio moralista no sentido da coisa, sabe? Isso foi bem, na época, foi bem impactante para mim, que foi meu segundo livro lançado, né? Então eu fiquei pensando, será que eu peguei pesado? E daí, A gente além fica sempre mais inseguro, né, nesse início. então, aí eu pensei que eu peguei pesado, né? Porque foi uma crítica escrita assim, tipo, vários parágrafos, gente. As pessoas escreveram Foi muito, trabalhoso. Ela quase né? escreveu um livro para reclamar do livro. Exatamente. E daí eu fiquei pensando, será que eu peguei pesado, né, né, falando sobre os prazeres, né, os prazeres femininos, sobre essa vontade da mulher poder ser parecida com o gênero masculino, de poder ter, né, igualdade em tudo. Porque era sobre Uhum. isso que eu estava falando, ter igualdade e não só sobre prazeres, né? Então a essência do livro era essa, né? Termos igualdade. Mas, enfim, acho que essa foi a crítica maior que eu tive nesse sentido, assim, né? Negativo. Mas eu acho assim, ô Eliette, que esse é o tabu que a gente tem que lutar até hoje, o tempo inteiro nos nossos livros, sabe? Porque não se pode falar de sexo. Mulher não pode falar de sexo. Existe um tabu ainda. Por mais que a gente tá aqui lutando, porque eu, pelo menos assim, eu vejo muito essa questão da escrita nesse ponto, trazendo esses rotes e tudo mais, pra mim, viu, falando aqui, com uma quebra de tabu. Tipo, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. E eu vejo ainda algumas retrações em relação a esse assunto, entendeu? Então eu acho assim, isso que você passou é uma luta assim diária nossa mesmo, entendeu? Para tipo a liberdade que as mulheres buscavam lá atrás, que a gente retrata no nosso livro, é uma liberdade que a gente busca hoje também ainda, entendeu? De falar, de conversar, de tipo assim, ter liberdade de poder pelo menos sentar e conversar sobre esse assunto, sem crítica, entendeu? Eu acho assim, isso que você deu, na verdade, é um exemplo clássico assim, do que lá atrás ainda reflete até hoje, e a gente está nessa luta aí diária. Exatamente. Tyler, crítica pesada? Então, a minha mocinha Violet, ela sofreu uma crítica que, assim, na época até me abalou, porque ela não foi o meu livro mais recente, mas era o meu livro mais bem aceito, né?
por conta do abuso que ela sofre. Não é descritivo, né? E não é consumado, mas ela sofre um abuso. E qualquer mulher que tenha o seu corpo tocado, independente de ser explícito ou não, ela vai criar uma resistência. Ela não Uhum. vai aceitar outro toque, ainda mais de uma pessoa que ela não conhece, ela está sendo obrigada a casar. Então a reclamação que eu tive foi que, além de eu ter descrito o abuso, eu demorei muito para que ela conseguisse se entregar para o marido dela, né? Consumar o casamento. Porque eles tentam na noite de núpcias, mas ela não consegue. E ele é um mocinho muito paciente, então ela foi chamada de melindrosa. Eu acho Assim, engraçado, né? A gente mexer na história no sentido de, isso não existia na época. Primeiro que é ficção. Você não está contando a história de alguém. Você não disse que aquilo é fato, né? Assim, eu acho que você criou, no caso da Eliege, criou uma situação. É uma ficção. No caso da Tylee, cada um reage de uma forma, não é? Então, assim, a gente é muito interessante falar, não, mas ela demorou, ela não. Mas, gente, é como que a gente vai ela. forçar uma pessoa a ter relações com uma outra pessoa que ela não conhece, que ela não tem confiança, sendo que ela acabou de passar por um abuso e por causa disso ela está sendo obrigada a se casar, né? Não, eu Então, acho que assim, é leva ela, um né? tempo. É Uhum. ela. Cada um tem a sua reação. É. A E sua o meu mocinha teve essa. mocinho, ele foi muito paciente. Isso não aconteceria. O cara logo ou largaria, ou né, procuraria uma amante, ou forçaria. É. Nos meus livros, você pode revirar de cabo a rabo, mas você não vai ver violência sexual. É, Uhum. muito menos do O meu mocinho, né? também não é descritivo. Não. E só que a minha, ela pegou como reação, é porque ela sofre o abuso, não é descritivo, mas ela pegou como reação o fato de odiar o mundo e querer as vinganças todas. E uma vingança justamente pela morte do irmão, que ela julga que é culpa do comissário, por exemplo. Então, e ela fala que tudo isso, tudo na vida dela aconteceu por causa disso. Então, tipo assim, ela passa até o ódio do mundo. E é justamente isso que foi criticado no meu também, entendeu? Tipo assim, a reação dela ao que aconteceu no passado. Então, tipo, vai o mesmo padrão, entendeu? É engraçado a gente ver essas críticas. E isso abalou você, Clau? Quer dizer, você teve algum tipo de. Depois que você leu uma crítica. Vamos falar genericamente, depois que você lê uma crítica, isso costuma mexer com você? Você já parou de ler crítica? Você já Então, começou eu a falo, ler só 4 e 3 estrelas e pulou 5 em uma? Como é que é? eu falo muito assim. No início eu lia bastante as avaliações, as críticas, os comentários, mas eu cheguei à conclusão, assim, que até a gente fala muito, né? A Tatiana Mareto fala muito isso, as meninas falam muito isso, as meninas que são até mais experientes nessa área de romance de época, que, tipo assim, o comentário ali, a avaliação realmente é para o outro leitor. A gente, como autor, a gente está ali, colocou o livro no mundo, a gente está sujeito a receber todas as críticas. E a gente tá, tipo assim, com essa intenção mesmo, porque a gente colocou o livro no mundo. Vai ter quem vai ler e vai amar, e vai ter quem não vai gostar. Eu, como já fui book Instagram, e eu era justamente, eu fazia resenhas e tudo mais, eu tinha para mim como um ponto a seguir, que era assim, se eu visse parceria com uma autora e tudo mais, isso é uma questão minha, particular, claro. Eu vou exaltar o melhor do livro ali, entendeu? Então eu sempre buscava desse ponto. Só que eu percebi que às vezes não funciona assim, isso não é de todo mundo. E você pôs o livro ali no mundo, você está sujeito a todas as críticas. Eu falo muito que crítica construtiva é muito bem-vinda. Tem a crítica que vai te colocar para baixo, que parece que a intenção vem desse jeito mesmo. Falar assim, eu já recebi crítica de seu livro é muito meloso, principalmente com o Nobre Natal, que é um amor mais maduro. Então, eu tive um cuidado de fazer ele mais delicado. E aí eu tive uma crítica. O livro é muito meloso. São frases muito água com açúcar. A intenção foi essa mesmo, entendeu? E assim, no início eu me sentia mais abalada. Hoje eu falo assim, olha, se eu pus um livro, eu publiquei, ele tá ali pra viver a vida dele, ele tá no mundo. Então, bora, vai. Então, assim, eu leio, principalmente no início, eu gosto de ler algumas, mas eu falo assim, não passa a ser algo essencial que eu tô lendo todas as avaliações. Porque a gente não consegue, entendeu? Então, isso nunca te abalou no sentido de você entrar num bloqueio ou questionar a Não, sua nesse escolha de ser sentido, não. escritora? Não, não.
Nesse sentido, não. Porque tem muito disso. Eu entendo muito dessa questão de que, poxa, vai ser opinião. Não concordo, às vezes, mas realmente eu acho a forma de ser escrita ali, uma avaliação, pode, como eu falei, tem a intenção, às vezes, de deixar a gente para baixo mesmo. Que você lê Uhum. uma coisa e fala assim, poxa, eu gastei aqui todo o meu tempo, eu escrevi, eu gostei desse livro, porque se eu publiquei, eu gostei desse livro, eu achei que ele ia atingir, e aí vem uma crítica, sabe? Assim, muito meloso, o livro tipo, não condiz ali, são frases muito água com açúcar, mas você fala assim, bom, é a intenção e bora, vamos seguir. Tem quem goste e tem quem não goste. Então, segue a vida. Eliege chegou a ficar abalada, né? Então, eu fiquei, porque foi meu segundo lançamento, né? Tinha sido meu segundo livro, então aquilo me impactou. Uhum. Gente, eu fiquei uma semana, assim, meio. Sabe quando você fica uma semana sentado olhando para a tela do computador e fica tudo em branco? Tu pensa, cara, eu preciso escrever uma Digerindo. história e não vem nada? Porque foi logo assim, eu lancei o livro, na semana seguinte veio a bordoada e eu tinha que escrever o próximo, e eu fiquei assim. Gente, eu peguei pesado. E a Gwendolyn, como é que eu vou escrever o outro livro que estava na minha cabeça? Aí aquilo me abalou. Fiquei uma semana ali remoendo o negócio. Gente, fiquei remoendo o negócio ali. Até claro, que a gente tem que entender as coisas, né? O que eu aprendo com aquilo ali, né? Uhum. Com aquela crítica, né? Com aquela informação. Foi o que a Carla acabou de dizer. Tem pessoas, 50% da população que vai ler o meu livro, né? 50% dos leitores vão amar o meu livro. Os outros 50% não vão gostar. E tá tudo bem. Porque tem livros tem livros que eu amo e que eu vejo pessoas dizendo que são horríveis. Eu digo, não, gente, é maravilhoso, a escritura é maravilhosa. E a pessoa diz, Leu errado. então cada um com a sua opinião, né? Aí quando eu entendi isso naquela época, né? Naquele fatídico dia, aí eu comecei a não olhar mais as críticas, as estrelinhas, eu não olho mais. Quando eu lanço, eu digo assim, ficou legal, ficou gostoso de ler, eu curti. Então, que chegue nos corações das leitoras que vão gostar. E tá tudo bem. Aí, desde então, eu tô segurando a onda. Olha, mas você falou, eu fiquei uma semana. Meu bem, eu já fiquei um ano travada. Um ano. Adri. Um Nossa, ano travada. Porque eu li uma crítica uma vez de um livro que todo mundo amava. Todo mundo, assim, eu tenho um pouco mais de tempo de carreira que vocês. Eu comecei em 2016. Então, são mais de 40 livros. Então, eu já li de tudo dos meus, né? Eu já li de tudo em termos de avaliação. Mas uma avaliação específica, ela acabou comigo. Papo de eu olhar para meu marido e falar, não, eu tenho que fazer outra coisa. Não é o meu Nossa. caminho, não é a minha vida. E aí eu passei um bom tempo, eu passei esse ano, eu sou revisora também, então eu passei praticamente o ano todo só fazendo revisão. Porque eu não conseguia criar nada. A pessoa foi tão cruel nas palavras dela e eu tenho o grande defeito de absorver. Então eu absorvi muita coisa daquilo, ficou pesado em mim, me carregou e eu não conseguia. Foi um ano praticamente, eu vou te falar, se não foi um ano, foram 11 meses. Assim, até eu conseguir olhar para o Word e falar, vamos nós agora. Então, assim, eu entendo, eu comecei como book Instagram também. E quando eu comecei, lá muitos anos atrás, eu fiz uma crítica muito pesada de um livro da Nara Mestre. Acho que a Nara nem escreve mais. E ela me chamou porque eu gostava dos livros dela, mas um livro em específico eu não gostei. Enfim, e eu sempre fui muito irônica. Então, eu fiz uma crítica no meu blog na ocasião, que não era Bookstagram, né? Eu não era Bookstagram, eu era book blogger, digamos assim. Então, eu fiz uma crítica, ela me chamou, ela falou, mas por que você não gostou? E não sei o quê. E a gente começou, a partir daí eu conheci a Nara Mestre, e aí ela falou para mim, Adriana, o livro quando vai para a rua é 50% autor, 50% leitor. É isso aí. Então, uma vez que eu entrego o livro, o que eu escrevi e o que você entendeu são coisas diferentes. Sim. E Também. aquela frase da Nara ficou na minha cabeça e foi ela que me ajudou a amadurecer com relação a essa crítica que eu recebi.
Fiz crítica de Elisande Tenebrar. Hoje em dia eu sou amiga dela. Eu fui atrás dela numa Bienal há muitos anos atrás e hoje em dia eu sou amiga dela. Assim, não tão próxima, mas sou amiga dela. Mas também já critiquei o livro dela. Já critiquei o livro de Jéssica Macedo e foi assim que eu conheci Jéssica Macedo, que inclusive já tem um livro escrito com ela e foi assim, foi reclamando de um livro dela. E ela teve a maturidade, uma menina de 21, 22 anos, de me chamar no privado e falar: me diz onde eu melhoro. Eu acho que foi a única autora que falou para mim onde eu melhoro. Ela não veio questionar a minha avaliação do livro dela. Foi onde eu melhoro. E aí eu achei aquilo tão maduro da parte dela que eu comecei a minha última avaliação foi essa da Nara Mestre, mas antes dela veio a Elisande, veio a Jéssica. Eu comecei a pensar, realmente eu posso ajudar. Eu posso ajudar. Então eu comecei a ajudar. Eu parei de reclamar, passei a ajudar. Então, aí a gente aprende, né? Ao invés de questionar o que o outro fez, porque isso não é simples escrever um livro. Não. Então, você, Thay, já Ajuda teve a esse bloqueio? construir, né? É ajudar a construir, né? Que eu falo. Ajudar a amadurecer, onde eu posso melhorar. Eu posso te dizer onde você pode melhorar. Eu Uhum. consigo te dizer, são mais de 20 anos de carreira só de revisora. Então, eu Uhum. consigo ajudar nessa parte. Eu conheço alguma coisa. Mas fala, Thay. Eu, assim, já recebi esse tipo de crítica, assim, de leitor não, porque eu não leio as avaliações desde dessa crítica, eu não costumo ler a avaliação, mas de outro autor, que sem nenhuma acessibilidade, falou da minha escrita pra mim, dizendo que sua escrita é muito pobre. Ai, meu Aí Deus. eu, assim, na lata. Então, depois eu fui observando, né, na época meu marido, coitado, escutou bastante, né, porque tudo que eu podia desabafar, eu só tinha ele pra desabafar. Então, agora, infelizmente, nem isso não tem mais. Mas essa crítica, ela me pegou tanto, de uma forma que eu questionei e falei, eu não vou mais escrever. Quem é bom no primeiro livro que lança, sabe? Uhum. Então, aquilo ali me pegou de uma forma, assim, eu já estava com outros livros publicados e a pessoa ainda voltou nesse primeiro livro que eu publiquei, sabe? Quando você começa cheio de inexperiência, você vai adquirindo, ninguém nasceu sabendo, né? É. E aí meu marido perguntou, chegou pra mim e falou assim, mas por que a opinião dessa pessoa importa tanto pra você, mais do que as outras avaliações positivas que você tem? Por que você tá focando em uma É. avaliação negativa se você tem 1000 positivas, Isso é né? verdade. Então, a partir daí, eu, né, ainda me dói essa crítica por vir de uma pessoa que eu achava, né, que eu admirava, porque isso, infelizmente, quando você ouve uma pessoa criticar outro autor que você também gosta, você fica magoado, né? Imagina uma pessoa te criticando pessoalmente. Não. Logicamente, eu vou no Então, privado perguntar quem é. Não vou Pessoal, pedir para tô você dizer nome curiosa. agora, mas eu já oi estou, Deus, inclusive, digitando aqui para você, por oi Deus, sou favor. eu de novo. Oi Deus, sou eu de novo. E aí, depois disso, ainda toquei, né, nesse assunto com o falecimento do Robert, eu fiquei muito sensibilizada, obviamente. E Uhum. aí, essas coisas começaram a se acumular, né? Porque quem me vê aqui sorrindo e tudo mais não sabe como é o processo de luto por trás, porque a gente não é 100% aquilo que a gente mostra nas redes sociais, né? Ah, não, a gente não é Então, nem não tem como. 30%. Nem 30. Nem Não tem 30. como. Então, assim, eu desabafei com algumas pessoas mais próximas, né? Sem envolver o nome para não gerar BO, porque eu fujo de BO. Só lamento, vai ter que me dizer, porque eu vou ficar te perguntando todo dia. Até... Vem cá, fui eu? Não, Só para eu não saber. foi você. Nós não somos Graças a mais Deus. amigas. Nós não somos mais amigas. Então, não foi ninguém que Então está você pode aqui. falar o nome no privado. Não agora, por favor, porque a gente não quer problematizar, mas fofoca no Por privado não é favor. fofoca, não é verdade? Como é que as meninas falam? É troca É de informações. informação. É claro, Troca fofoca de no privado é informação. informação. Né, para o impacto que isso gerou na minha vida. Uhum. Eu cheguei a me questionar se eu estava realmente no caminho certo. Aí eu falei, poxa, esse livro está lá atrás, eu publiquei ele em 2024, a gente está em 2025, sabe? Na época, né? A gente está em 2025, sabe? E por que eu estou preocupada com a opinião dessa pessoa ou de qualquer outra pessoa que seja negativa, quando eu tenho um monte de gente que vai ao meu privado falando, nossa, amei, eu estava precisando ler isso, sabe?
Então, assim, acho que às vezes a gente foca demais no negativo e esquece que tem aquele Ah, monte de sem avaliação dúvida. positiva, né? Então, É, quando receberem esse tipo de comentário, faz exatamente aquilo lá que as meninas falam no grupo. Bloqueia e segue a vida. É, claro. E é vocês se exatamente isso. consideram mocinhas fora do padrão? É, eu acho que só pelo fato da gente escrever mulheres fora do padrão, eu Sou acredito que a gente você. é. Porque a gente continua nessa batalha constante da liberdade feminina para fazer o que quiser. Porque quando a gente pega uma mulher escrevendo uma literatura hot, hoje, a gente ainda sofre esse tipo de preconceito falando que é pornografia. Uhum. Pornografia é É outra sexualizar coisa. um livro de 400 páginas que tem uma, duas cenas hot. É. Né? É uma coisa bem diferente. Tem uma história por trás, né? A gente não joga uma cena sexual ali sem contexto, né? Então as pessoas, por ser mulher, porque se fosse um homem escrevendo, ninguém ia criticar. Mas por a gente ser mulher, a gente já está fadado a esse tipo de crítica. Você, Liege, é uma mocinha fora do padrão? Eu me considero, sim, pelas minhas experiências de vida e pelo tudo que eu Uhum. passei, porque Uhum. também eu comecei a escrever, gente, com 40 a mais, né? Então, é um encorajamento, né? Eu não É um sei como se você só tem 35. então, né? Eu comecei menos 10, entendeu? Não dá para entender, olhando para ela, ela fala, comecei 40 a mais. Mentira, pessoa, mentira. Tá todo mundo vendo que é Por tudo que mentira. eu descobri. Pessoalmente, ainda são mais jovens ainda, essas duas. Então, Olha só para me causar inveja. Isso mesmo. É, fica, Eu tá tenho, bom. eu conheci pessoalmente, Dri, em breve será você. Aham. então Agora também nem sei se quero. né? Nem sei se quero. Eu vou fechar você aqui na tela. Pronto. Mas vai lá, Eliege. Então, eu me considero uma mocinha fora de padrão, principalmente pela forma de pensar, Uhum. né? Pelo merecimento que eu acredito que todas nós temos. Porque eu vejo assim que muitas mulheres nas quais eu conheço, nas quais a gente se conversa, né? Elas não se sentem merecedoras de expressar ou de fazer ou correr atrás daquilo que realmente querem. De Uhum. verdade, aquilo que querem mesmo. Porque a maioria de nós faz o que a sociedade manda, o que o marido manda, o que o pai manda, o que o irmão manda, o que todo mundo manda, mas não faz o que quer. É. Então, né, não é assim? Então, quando você, que nem nós quatro principalmente, que somos escritoras, a gente é fora do padrão por escrever sobre romance, com cena hot ou não, com maluca ou não, com, sabe, com mocinho bonito, com mocinho feio, com mocinha gordinha, com mocinha magrinha, ruiva, sei lá, não importa. Só em colocar essas ideias, essas fantasias, esses sonhos, essas coisas no papel, nos tornam diferentes, mas com aquele quê de dar o passo para fazer. É. Onde às vezes não conseguem, né? Dar É. esse passo. Eu não sei se vocês têm essa impressão também, mas muitas mocinhas que eu coloquei na rua, eu fico torcendo toda vez que eu publico para chegar no coração certo de alguém que esteja precisando ler aquilo para Isso, passar por algum tipo de amadurecimento interno. Então, É isso. a É isso. lógica, na minha opinião, de escrever uma mocinha fora do padrão é atingir o- as mulheres no geral. Porque Encorajar, né? o que é padrão, né? Uhum. Eu acho que é a grande pergunta. O que é um padrão? Por o que nosso padrão padrão? hoje é o machismo. É o É o que machismo. eles querem que seja padrão. É Então, uma qualquer Mas mulher que foge disso, eu queria É saber isso. quando não foi. Mas fala, Clau, você é uma mocinha fora do padrão? Só eu falo assim, eu acho que todas as minhas escolhas, também como ele falou, é isso mesmo. Eu escolhi fazer engenharia, eu estar num ambiente majoritariamente masculino. Isso sempre foi algo assim que eu dizia assim, não fala que mulher não pode fazer, que eu vou lá e vou provar que pode fazer. Então eu fiz engenharia e eu trabalhei assim, estudei, trabalhei muitos anos na área, sofrendo todos os tipos de preconceito de gênero que era Uhum. possível sofrer, não tem jeito, desde faculdade, no trabalho. E aí chegou um momento que foi quando tudo, vamos dizer assim, explodiu.
que foi quando eu virei e falei assim, eu tô cansada de falar e de gastar minha voz com 50 homens aqui que não conseguem entender o que eu tô dizendo. Uhum. Eu prefiro me recolher, escrever um livro que eu vou colocar ali o que é minha voz, a voz das mulheres, e se 100 mulheres lerem meu livro, vai fazer muito mais efeito do que 50 homens que eu tô tentando falar aqui o tempo todo, tentando defender o meu ponto de vista, tentando me, tipo assim, tentando falar, que muitas vezes é interrompida. E eu falei assim, chega, não vou gastar minha voz aqui, porque aqui não tá surtindo efeito. Então foi esse amo a engenharia, mas eu optei por ter essa transição de carreira justamente para poder ter força nessa bandeira que eu levanto, que é justamente o fato que eu até escrevo muito na minha biografia, que é isso que foi falado, que é as mulheres terem direito de correr atrás do que querem, de correr, tipo assim, de conquistar suas paixões, entendeu? Seja elas qual for, sem julgamento. O que elas querem, elas têm direito a ir atrás, entendeu? Que Uhum. nós queremos, né? Claro, temos direito a ir atrás. Então, eu me considero justamente por isso, por ter esse pensamento mesmo e buscar isso. E vocês, agora aqui, eu já passei até do tempo, vocês já receberam algum feedback, já que a gente falou do negativo, algum feedback, alguma pessoa, alguma mulher ou algum homem chegou para vocês e falou: olha, o seu livro era o que eu estava precisando ler. No Já? caso da Violet, eu já recebi, né, mulheres falando que o tema foi tratado com sensibilidade. É porque a gente vê uma mulher que ainda não sofreu assédio, ela ainda não nasceu, porque tá muito difícil pra gente hoje, né? Então, com a Uhum. forma como a gente trata o abusador no lugar dele e a pessoa assediada como vítima, que infelizmente a sociedade tende a inverter esse papel, as mulheres acabam se identificando mais. Então, eu já Uhum. recebi feedbacks falando exatamente sobre isso, que foi de uma forma muito sensível, que cria essa empatia, né? E mostra que a mulher ela não tem culpa pelo que passa na cabeça dos outros, principalmente da pessoa que está abusando. É, claro. Então você, sim, Eliege, já? Sim, também, principalmente no livro da Gwendolyn, que é uma mocinha mais plus size. Até ontem eu recebi um comentário não, um direct lá no Instagram, dizendo que essa pessoa, né, disse que depois de ler a Gwendolyn, que ela se identificou muito com ela ia tomar decisões muito importantes na vida dela. Isso me Responsabilidade. não, então, isso me tocou. Até eu perguntei assim, eu posso te ajudar aí nessas decisões? Sei lá, vai chutar o balde? Como é que vai ser? Mas isso me tocou Depois vai falar profundamente. que a culpa foi da Eliege. Mas foi na autoestima dela, né? Assim, tocou a autoestima dela, o merecimento dela, principalmente, porque é um pouco é isso, né? Se achar merecedora, sentir-se merecedora, né? E ela usou esse termo que, quando ela terminou de ler o livro, ela pensou assim que ela era merecedora, assim como aquela personagem, de ser mais. A gente é quase um healing romance, né? Um desses romances de cura, De né? culpa. Gente, assim, eu quase chorei quando eu li aquele negócio lá. Eu Eu sou chorona, imagino. né? Então, eu li aquele negócio, tocou lá no coração, encheu os olhos d'água, deu, ai meu É. Deus do céu. Agora você dá uns dias e pergunta para ela se tá tudo bem, por favor. Ah, tem na minha agenda, menina, ali pra eu ligar pra ela, porque eu Dá uma fiquei preocupada, fiquei confirmada preocupada. se deu certo. Então, tá ali já na minha estrelinha já. E você, Clau? Já chegaram para Eu, você e. eu recebi assim uma mensagem uma vez, justamente foi sobre Corações em Perigo, que é a mocinha que tem assim, sofre de ansiedade e toque. Foi até teve uma leitura coletiva e uma das meninas, na hora dos comentários, assim, não foi só uma, mas mais de uma, disseram assim, as meninas disseram que se identificaram muito com ela, que a forma como foi colocada, elas se viram naquela situação, com aqueles sentimentos, Uhum. e a forma como foi, inclusive, retratada e com carinho e tudo mais, foi isso que eu tive esse retorno, deixou elas assim, como diz assim, com um quentinho mesmo, tipo assim, acolhida. Então, Entendi. isso me tocou muito, porque, como eu disse, eu escrevi essa mocinha e eu tenho ansiedade, eu trato ansiedade, e eu já tive o toque e tudo mais, como eu disse, assim, eu escrevi ali com lugar de fala, pegando a minha experiência pessoal. Então, isso me tocou muito, porque eu digo assim, eu quis escrever esse livro com essa mocinha para dizer que
nós sofremos de ansiedade. Quem sofre tem isso, e a gente vai viver dessa forma, aprendendo a viver, e vamos assim. Então, elas terem eu ter esse retorno, elas me falarem dessa forma, assim, foi muito emocionante para mim, sem dúvida nenhuma. E agora, eu já falei isso mais de 3 vezes. Quem é a sua mocinha predileta, Thaile? Só o nome. Não, o nome do livro. É a Violet do Jardim de Violetas. Ô, Jesus, agora eu vou ter que ler o livro. Ela já falou tanto que, benza a Deus. Esse eu quero Cuidado. também, eu quero ele físico, viu, Thay? Chega, eu quero ele físico. Vou te Tem chamar uma depois que eu mensagem. quero ele físico. Olha, já falou tantas vezes que agora, cuidado Ele que é eu o vou meu no seu livro privado, mais hein? amado. Eu sou do tipo que vai no privado comentar. Ai, meu Deus. Já tô até suando aqui no Rio de Janeiro, que tá 25 graus, tô até suando. Nossa, tá quente. Aqui eu acho que agora tá. Peraí. Elias, vai falando aí do seu livro favorito, enquanto eu descubro a temperatura. 10. Bom, eu acho que o meu livro favorito é O Erro Apaixonante, que é Gwendolen. Uhum. A minha Também imaginei. gosto bastante dela. Foi o que mais me tocou quando escrevi também. Entendi. Você, Clau? O meu é a M, de Nobre Tentação, que ela também é fora do padrão, ela não cabe na sociedade, mas é ela. Muito bem. Meninas, eu tenho muito mais pergunta anotada, porém, Vai precisar de outra live. vou ter que marcar de Ótimo, novo. gente, adorando, eu tô adorando. É sempre Eu assim, eu também. termino a live assim, Jesus, uma hora não dá. Não dá. Senhor. Bora Uma marcar hora... outra e continuar, parte 2. Parte 2. A gente tem que marcar a parte 2, por favor. Vamos marcar a E parte 2. eu vou publicar a live lá no meu Instagram, vou marcar vocês. Agora eu queria, por favor, que vocês colocassem lá nos comentários o que vocês quiserem de indicação dos seus livros. Thaile, coloca, por favor, a Violet, Gwendolen. E eu esqueci o nome da sua, mas eu lembro da capa, da Clau. Coloquem, por Aí, favor, lá os links para eu não precisar anotar aqui, para eu poder ir lá clicar. E é isso. Eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer a atenção, o carinho, a simpatia e as graças. gente. Vocês deixaram Ó, minha noite só um mais leve spoiler. Só um e eu estava spoiler, precisando. vai vir mais uma mocinha fora do padrão aí, numa duologia com uma autora aí que eu conheci, sabe? Uma ótima autora. Sabe? Não sei quem. Não sabe quem? Vem aí uma coisa muito forte. Suspeitando, tô suspeitando. Longas piscadelas. Ai, gente, maravilhoso, gente. Amei, amei participar. Alguém tira uma fotinha nossa. Tira aí. Aviso. Foi. Ai, eu amei, amei. Adri, eu ainda tenho que te Obrigada, conhecer Adri. pessoalmente, viu? Não te conheço pessoalmente. A Eliette, a Thay, a gente se encontrou na Bienal e vamos encontrar na Causa próxima, hein? inveja Vamos mesmo. nos encontrar na Adoro quem Bienal fala de São Bienal Paulo. pra mim. E, por favor, a gente precisa se encontrar, tá bom? Entram na minha. Ó, vocês vêm comentar de Bienal, eu tenho só a lista negra aqui de quem falou de Bienal pra mim. Ainda, pode parar com isso. Eu vou, e esse ano vai ter Bienal de novo. O pessoal no outro grupo já começou a Bienal, quem vai? Eu falei, ninguém vai. Estaremos lá, se Deus permitir. Obrigada, Exatamente. gente. Um beijo, Obrigada, muito Adri, pelo obrigada. Um convite, beijo, pelo meninas. bate-papo. Amei, amei. Tchau, tchau. Obrigada, beijo. Tchauzinho.